A gente sempre ouve falar do coração, do cérebro, mas hoje vamos dar uma olhada num sistema que é o verdadeiro guardião silencioso do nosso corpo, o sistema linfático. É uma rede super complexa que trabalha ali, nos bastidores. E sem ela, a nossa saúde simplesmente entraria em colapso. Vamos descobrir o porquê? Pois é, a gente exalta o cérebro pela inteligência, o coração pela força, mas e aquele sistema que quase ninguém lembra? Existe um herói anônimo, uma rede vital que raramente ganha o crédito que merece. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que ele é o guardião silencioso. Depois, vamos ver como ele funciona como uma rede de drenagem e também como as fortalezas da imunidade. Na sequência, a gente vai conhecer os soldados do sistema. E para fechar, a sua relevância clínica. Então, vamos lá. Certo, vamos direto ao ponto. O que exatamente esse tal guardião silencioso faz? O trabalho dele, na verdade, é bem mais complexo do que uma única tarefa. Basicamente, esse sistema tem três missões fundamentais. A primeira é manter o equilíbrio dos fluidos no corpo. A segunda, talvez a mais famosa, é ser a base da nossa imunidade. E a terceira é ajudar na absorção de gorduras da nossa dieta. Um verdadeiro multitarefas, né? Agora, vamos focar na primeira grande missão, a drenagem. Pense no sistema linfático como a rede de saneamento mais avançada que existe, só que operando dentro do nosso próprio corpo. Olha só essa imagem. Os capilares de sangue, esses em vermelho e azul, estão o tempo todo vazando plasma para os tecidos em volta. Cerca de 85% desse líquido volta direto para o sangue. Mas, e os outros 15%? A gente está falando de 2 a 4 litros de fluido por dia que ficam para trás. É exatamente aí que o sistema linfático, esse em verde, entra em ação. E esse líquido que sobra é o que a gente chama de linfa. No fundo, é como se fosse um plasma sanguíneo reciclado que o sistema linfático tem a tarefa de coletar e devolver para a circulação. E aqui está a parte genial do negócio. Repara na imagem de baixo. Os capilares linfáticos têm umas aberturas minúsculas que funcionam como portinhas de um só sentido. Elas se abrem para deixar o líquido e até restos de células entrarem, mas depois fecham e não deixam mais nada sair. É um design incrivelmente eficiente. Uma vez dentro do sistema, a linfa começa uma viagem por uma rede enorme de vasos. É como se fossem riachos que vão se juntando e formando rios maiores. No fim da linha, tudo é devolvido para o sangue por 2 grandes dutos, bem ali perto do coração. O ciclo se fecha e o equilíbrio dos fluidos é mantido. E o que acontece se essa drenagem falhar? O resultado é o edema. Esse inchaço, que é muito comum nas pernas, é um sinal bem claro, bem visual, da importância gigantesca de manter os fluidos do nosso corpo em equilíbrio. Vamos para a segunda missão, então. Se a drenagem é o saneamento, a imunidade é o exército. E claro, todo exército precisa de suas bases. Vamos conhecer as fortalezas do sistema linfático. Os principais centros de comando são os linfonodos. Temos centenas deles espalhados pelo corpo. Pense neles como se fossem postos de fiscalização, como esse que a gente vê no esquema. A linfa entra, é obrigada a passar por um labirinto cheio de células de defesa e é inspecionada para ver se tem algum invasor. Depois a gente tem o baço. Ele é o maior órgão linfático de todos e tem um trabalho um pouco diferente. Em vez de filtrar a linfa, ele filtra o sangue. Ele fica de olho em patógenos e, de quebra, ainda remove os glóbulos vermelhos que já estão velhos ou danificados. E, finalmente, as amígdalas. Elas são como sentinelas, sabe? Posicionadas estrategicamente bem na entrada da garganta, formando um anel de proteção. São a nossa primeira linha de defesa contra os germes que tentam entrar pela boca e pelo nariz. Bom, agora que a gente já conheceu as fortalezas, vamos falar sobre os soldados que moram nelas. São as células que, de fato, lutam contra os invasores. Então, de onde vêm todos esses soldados? A resposta está na medula óssea. Como esse diagrama mostra, tudo começa com células-tronco. A partir delas, as células vão se especializando para se tornar os vários tipos de guerreiros do nosso sistema de defesa. Os 2 tipos principais de soldados são os linfócitos T e os linfócitos B. As células T são a linha de frente, os atacantes que destroem diretamente as células que já foram infectadas. Já as células B são como as fábricas de armas. Elas produzem anticorpos, que são tipo mísseis teleguiados, que marcam os invasores para que outras células venham e os destruam. Ok, vamos trazer tudo isso para um mundo real. Por que os médicos dão tanta bola para esse sistema tão silencioso? Cerca de 600.
A gente tem por volta de 600 linfonodos espalhados pelo corpo. Por que tantos? Porque cada um deles é um sensor, um posto de escuta fundamental para a nossa saúde. E aqui está o ponto-chave. Os linfonodos funcionam como um termômetro da nossa saúde. Quando eles incham, é sinal de que o sistema imunológico está a todo vapor, lutando contra alguma infecção. É por isso que os médicos sempre os apalpam. Mas tem um lado sombrio nisso. Essa mesma rede de autoestradas pode, infelizmente, ser usada por células de câncer para se espalhar. Como nossa fonte explica, as células cancerígenas conseguem entrar e viajar pelos vasos linfáticos, se instalando em outros lugares e criando tumores secundários. É uma ironia trágica. A mesma via criada para nos proteger pode se tornar um caminho para a doença se espalhar. Entender isso é crucial na luta contra o câncer. O que nos leva a uma última reflexão. Com esse papel de equilibrar, defender e nutrir, será que o sistema linfático é só um coadjuvante? Ou será que ele é, na verdade, o verdadeiro maestro silencioso que rege todo o universo delicado que existe dentro de nós?